Olá, pessoal! Nessa aula, vamos falar sobre polígonos. A habilidade é EF06MA18. Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros. Polígono, palavra de origem grega, significa que possui muitos lados e muitos ângulos. Polígono é a figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas que chamamos de lados, conforme esses exemplos. Principais características dos polígonos: lados, que são esses segmentos de retas, aqui no caso, os lados dessa figura que representam o pentágono. Os vértices, que estão aqui nos cantos dessa figura. E os ângulos, que são essas aberturas aqui formadas a partir de cada vértice. Observe esses polígonos formados abaixo. São formados apenas por segmentos de retas. Não contém nenhum lado curvado. Não possuem abertura. Notem que as figuras estão todas fechadas. E os segmentos dessas retas nunca se cruzam. Elas são figuras bidimensionais, têm duas dimensões, comprimento e largura. As figuras planas, com curvas ou abertas, elas não podem ser polígonos. Os polígonos podem ser nomeados conforme a quantidade de lados. Exemplos: o triângulo, 3 lados, os quadriláteros com 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, decágono, 10 lados e dodecágono, 12 lados. Os polígonos podem ser regulares e irregulares. Os polígonos regulares possuem todos os lados e ângulos iguais. Já os polígonos irregulares não possuem todos os lados iguais, nem todos os ângulos internos iguais. Exercícios. Qual polígono é regular? Qual polígono é irregular? Para responder, basta observar o polígono amarelo e o polígono azul. Olhem os lados. Se eles possuem todos os lados e ângulos iguais ou nem todos os lados e ângulos são iguais. Se você respondeu que o polígono amarelo é regular e o polígono azul é irregular, você acertou. Côncavo ou convexo? Polígono côncavo. Identificamos quando tentamos passar um segmento de reta conectando dois pontos do seu perímetro e ele passa por fora do polígono. Polígono convexo, identificamos quando tentamos passar um segmento de reta conectando dois pontos do seu perímetro e ele não passa por fora do polígono. Exercícios. Qual polígono é côncavo? Qual polígono é convexo? Imagine que você vai traçar um segmento de reta e conectar dois pontos quaisquer dessas figuras. Dois pontos do perímetro, tá? Que são aqui essa parte do contorno da figura. Se tentarmos fazer isso aqui, ó, no polígono verde, tentar ligar dois pontos, nós vamos perceber que uma parte desse segmento de reta vai ficar do lado de fora do polígono. Então, ele é um polígono côncavo. Já no polígono vermelho, se tentarmos traçar uma reta ligando quaisquer pontos aqui do perímetro,
o segmento de reta ele não vai passar para o lado de fora. Então, ele é um polígono convexo. Polígonos quadriláteros são os que possuem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Alguns polígonos quadriláteros são retângulo, quadrado, losango, trapézio, paralelogramo. Observe o quadrilátero abaixo. Podemos identificar vértices A, B, C e D, que estão aqui bem nos cantinhos das figuras. Os lados AB, BC, CD e AD. Se você observar, ó, AB, BC, CD e AD ou DA. Eles são representados pelas letras que iniciam e finalizam o lado, com um traço em cima. Ângulos internos. Exemplo, ângulo A. Os ângulos são representados com a mesma letra do vértice, só que com um acento circunflexo. Ângulo A igual a 90 graus nesse exemplo. Aqui, nós também podemos representar da seguinte forma. Eu posso fazer B, A circunflexo, D, ou D, A circunflexo, B. Ou seja, a letra que refere-se ao ângulo vai ficar sempre no meio. E esse conceito nós usamos para achar todos os outros ângulos internos. Alguns polígonos triângulos. Os triângulos podem ser representados ou classificados quanto à medida dos seus lados. Na primeira figura, nós temos aqui o triângulo equilátero, porque ele possui 3 lados iguais. Na segunda figura, nós temos o triângulo isósceles, porque ele possui 2 lados iguais. E na terceira figura, nós temos aqui o triângulo escaleno, porque ele possui 3 lados diferentes. Exercícios. Observe figura 1. O triângulo abaixo é equilátero, isósceles ou escaleno? Olha só, nós temos 2 lados visivelmente iguais. Então, quando nós temos um triângulo com 2 lados iguais, nós podemos chamar ele de triângulo isósceles. Os triângulos podem ser classificados quanto à medida dos ângulos. Então, acutângulo. Aqui, todos os ângulos internos são menores que 90 graus. No triângulo retângulo, ele possui um ângulo interno de 90 graus. No obtusângulo, ele possui um ângulo interno maior que 90 graus. Exercícios. Considere os ângulos internos do exemplo. O triângulo é acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Bem, se você respondeu que ele é acutângulo, porque todos os ângulos internos são menores que 90 graus, você acertou. Identificando polígonos regulares em poliedros. Os poliedros são sólidos que possuem 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Segue um exemplo. Observe o cubo. Ele possui a face que forma no polígono aqui, ó, quadrilátero. Essas são as respostas que nós fizemos dos exercícios no meio desse vídeo. E nós estamos então finalizando o estudo dessa habilidade, que foi a EF 06 MA 18. Até a próxima!